Mas aí tu acha que, tipo assim, um artista, ele tem que sentir o que ele tá fazendo, a música que ele tá fazendo. A indústria vai lá e entende que a sociedade quer alguma coisa e esse artista produz algo sem sentir aquilo. Existe isso. Muita gente produz, Então, isso muita gente produz já previamente pensando em como aquilo vai ser enlatado. então, é por esse lado que eu tô falando. Claro. Madonna é assim. Madonna, uma artista fenomenal. Artista fenomenal. Assim, adoro a Madonna, eu acho a grande parte da discografia da Madonna muito boa. Ela cometeu alguns equívocos. Mas, por exemplo, você pega o Ray of Light da Madonna, é um clássico do pop. Uhum. E a Madonna é uma pessoa que embalou o que ela tinha a oferecer de uma maneira muito legal. Mas aí ela é uma artista que começou orgânica e aí se embalou depois, não? Não, o que significa começar orgânico? Ué, porque ela realmente queria fazer música, queria ser uma artista, ela chamou a atenção da indústria e a indústria vai lá e depois dá uma enlatada. Tem artistas que, eu acho, tô te perguntando, já nascem enlatados. Ah, sem dúvida. Não é o caso da Madonna. Essa é o caso, por exemplo, da Britney Spears. Ela já nasceu enlatada. Ela já nasceu enlatada. Direcionada na indústria já? Ela veio da Disney, o Disney Club. Não lembro. Ali, identificaram ali, da mesma forma como o Justin Timberlake, botaram o Justin Timberlake numa boy band. Ali já foi. Agora, hoje, por exemplo, o Justin Timberlake é um cara que ele se livrou dessa amarra da indústria, dessa amarra artificial, e hoje ele faz um trabalho que ele tem uma autonomia. Ele erra pra cacete? Sim. Mas ele acerta, às vezes. Quando tu fala que o artista, ele erra, ele pisa na bola aí, como assim? Em relação ao quê? Por exemplo, ele lança um disco ruim. Por exemplo, a Madonna lançou um disco muito ruim, que é esse... ela já tinha lançado um disco fraco, que é o Rebel Heart, e lançou esse outro agora, esse mais recente agora, que é o Madame X, que é uma das maiores merdas que eu já ouvi na história da música pop desde da época das cavernas. Mas como é que tu chega nessa conclusão? Pelo sentimento, tu analisa a técnica, tu analisa o que tá acontecendo? Não, cara, eu como eu falei, desde moleque, eu tento entender o que tá acontecendo. Então, de uma certa forma, eu decodifico o que eu tô ouvindo de várias formas, É como se eu tivesse uma mesa de som na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu pego um disco, por exemplo, eu falo, cara, eu quero prestar atenção no baixo. Só no baixo. Então eu vou lá, eu me concentro e eu consigo só ouvir o baixo. Então, quando você vai analisar um disco, você vai analisar o disco sobre uma série de vertentes. A vertente emocional, do impacto emocional que ele causou em mim, que pode ser 0, ou pode ser sensacional. O impacto técnico daquilo, se aquilo foi bem gravado, mixado, se foi bem tocado. No impacto composicional, se as harmonias e as melodias fazem sentido dentro daquilo que a canção pede. É uma série de elementos. Então, tu usa a técnica pra avaliar também se aquilo ali é bom ou não. Eu queria te perguntar se... A técnica é apenas um elemento. Isso que eu queria te perguntar. Se tu tenta analisar a alma do que tá acontecendo ali, porque às vezes a técnica... Baseado na minha percepção. Na minha percepção, sem dúvida. Porque às vezes a técnica ela pode não estar tão boa, mas se o cara tá com a alma no lugar certo, né? Os discos dos Ramones, eles eram músicos limitadíssimos. Sim. E os discos são sensacionais. E aí você pega o Dream Theater, que todo mundo toca pra caralho, e os discos chatos pra dedéu. Sim. Então, o virtuosismo técnico não garante que você vai fazer música boa. Isso eu quero entender. Como é que tu enxerga a alma daquela obra? Eu enxergo pelo meu viés. Eu não posso enxergar pelo teu. E o teu é qual? O meu viés ele é sensorial. E que sensações são essas? Eu quero entender como é que tu enxerga a música. Por exemplo, eu quero dar exemplos disso. Você pega um disco da Bjork, por exemplo. O disco da Bjork, ele causa um estranhamento em mim, inicial, que é muito legal. Porque eu me surpreendo com determinadas decisões que ela toma em termos melódicos, em termos de harmonia, em termos de produção. Isso tem um impacto em mim. É um impacto de surpresa, é um impacto não de felicidade, mas um impacto de você tentar se conectar emocionalmente com o que a pessoa está querendo dizer. Uhum. Então, assim,
são uma série de análises subjetivas, né? Eu tenho a minha, você Sim. tem a sua, ele. Eu quero entender como é que é a subjetividade da tua análise mesmo. É quando tu vê o da Madonna, por exemplo, o último álbum dela, que tu ouve e tu... Uma bosta, uma bosta. O que... Músicas ruins, convidados equivocados, não preciso nem dizer, né, cara? Anitta e... Pessoal, inclusive o pessoal ficou puto da vida comigo quando eu falei a respeito disso. E ficou mais puto da vida ainda quando na turnê que ela fez, a única música do disco que ela não botava ao vivo era a da Anitta. Por quê, cara? Porque ali foi claramente uma intenção de fazer o disco entrar num mercado. Por isso que foram convidados vários artistas de vários países. Isso é uma tática de marketing para você tornar o seu trabalho mais agradável em termos de para aquelas culturas. Uhum. Então, por exemplo, o Madame X da Madonna, que é uma merda de disco, tá tudo errado ali. Assim, as composições são fraquíssimas, a escolha dos convidados foi um negócio completamente artificial. Assim, foram convidados pessoas para cantar em determinadas músicas em que aqueles convidados não eram para aquele tipo de som. Sente que foi uma forçação. Total. Uma pretensão de fazer algo. Total. A pretensão é algo que eu já ouvi tu falar bastante, né? Quando algo tem a pretensão de ser algo, provavelmente fica ruim, né? Fudeu. E a Madonna, infelizmente, o personagem tomou conta da Luiz Maria Ciccone. Acho que é meio natural, né? Quando chega nesse patamar, é foda. Depende. Você tem artistas hoje, por exemplo, que o personagem não... Bob Dylan, por exemplo, é um cara que continua lançando discos absolutamente relevantes e você não consegue meio decifrar. Você decifra cada disco do Bob Dylan à tua maneira. Sim. Mas não necessariamente é o... Porque ele é muito... Como é que eu vou dizer? Ele é muito... introspectivo em expor o que ele tá querendo fazer. Sim. E isso é genial, isso é uma coisa legal no artista. É que deve ser complicado estar nesse lugar assim e na cabeça do artista deve ser uma confusão, né? Pelo contrário, pelo contrário. O cara fala assim, não, eu vou fazer isso aqui, foda-se se você vai... O que você vai entender a partir disso. Claro, sim, mas aí são exceções. Tô nem aí. Como o Bob Dylan. Agora, acho que pra maioria dos artistas deve ser complicado estar nesse lugar. Pra maioria dos artistas é complicado, por quê, cara? Porque hoje, por exemplo, o mercado pop hoje, ele tá inundado por um monte, cara, de cantoras absolutamente horrorosas, medíocres, que não compõem pica nenhuma e estão ali apresentando trabalhos encomendados às vezes por times de 6, 7, 8 produtores. Que é um negócio absurdo. É um absurdo uma faixa pop, por exemplo. Cara, eu gosto do trabalho da Beyoncé. Eu acho que a Beyoncé, ela tem discos muito legais. Os shows da Beyoncé são sensacionais. E ela não faz playback, ela canta mesmo. Porque o que tem de cantora fazendo playback é um negócio que já saiu do controle. Mas, cara, a Beyoncé tem canções, cara, que tem 9 compositores. Cara, isso é um absurdo. É como se cada um compusesse um pedacinho, e aí se você alinhavasse tudo, e aí você tem que dar crédito. Isso é um absurdo, cara, total. Por que isso acontece? Eu vi um documentário esses dias que mostrava que todas as músicas pop que estão na parada do sucesso, eles têm quase que todos os compositores em comuns. São as mesmas pessoas que estão por trás. Sim, por que isso aconteceu? Sim, porque é uma coisa que, por exemplo, acontece aqui no Brasil. Por exemplo. Todo esse mercado sertanejo, esse mercado de que as pessoas falam, é funk. Não, mentira, não tem mais funk. Toda aquela moçada que veio daquela porcaria de funk carioca, todo mundo é pop hoje. Ludmilla não faz funk. Ludmilla faz pop, ou faz pagode, que agora tá querendo ser pagodeira. Toda essa turma, cara, tem sempre um time, tem sempre um escritório por trás, que é o escritório que faz o agenciamento, é a equipe que tem os compositores, que tem aquela coisa toda. Então, na verdade, eu não tô querendo dizer que o fato de o artista não compor não significa que ele vai fazer o trabalho ruim. Elvis não compunha porra nenhuma e era sensacional. Mas aquilo tudo hoje é feito de uma maneira tão empresarial, tão fabriquinha de salsichas, né? K-pop hoje é isso, cara. É uma indústria de retardados fazendo música retardada para um público retardado. Mas por que isso acontece? Por que aquele negócio do artista... Porque você precisa vender, bicho. Então, o artista, ele tá
chega em duas portas. Ou eu sigo a minha verdade ou eu ganho uma grana. Sim. É isso que acontece. E aí Sim. a indústria inteira aproveita Sim. isso. Agora, evidentemente que muita gente seguiu a sua verdade e ganhou muito dinheiro.